Olha, está gravando, hein? Tá gravando. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Notícias de Paris. Olá, pessoal, bem-vindos. Rodrigo, Oi. então, agora no dia 2 de fevereiro, os franceses vão festejar a Chandeleur. Chandeleur. Você vai nos explicar o que é isso? Bom, basicamente é o dia onde os franceses comem crepe, né? Mas a origem, como várias festas do cristianismo, né? Essa é mais uma festa do cristianismo. Ela vem de antigas tradições pagãs, né? Que o cristianismo resolveu incorporar e dar uma amenizada, porque eram festas, rituais bárbaros, e o da Chandeleur é mais um desses. Porque o fevereiro marca o começo do fim do inverno, né? Não quer dizer que a gente está terminando o inverno, mas está começando o fim do inverno. As plantações começam a ser feitas novamente. É o final da hibernação dos ursos, isso é muito importante. Guardar essa informação, final da hibernação dos ursos. Anotei. Então, antigamente, os pagãos, eles se vestiam com peles de ursos, eles comemoravam, eles comiam muitas coisas à base de farinha e de ovos. A Igreja Católica, para dar uma amenizada nessa situação, né, colocar um pouco de civilização nessa história toda, ela transformou essa comemoração do início da plantação, do início do fim do inverno, como se fosse a purificação da Nossa Senhora. Por isso que tem toda essa história das velas, as igrejas iluminadas com velas, que é meio para marcar o fim da escuridão, né? Que os dias começam a ficar mais longos, né? O sol começa a se levantar mais cedo, começa a se pôr mais tarde, então a gente fica menos tempo na escuridão. E tem uma outra vertente de explicação que tem a ver com essa coisa da fertilidade, que dizem, acho que na Idade Média, você segurava uma moeda de ouro com a mão esquerda e com a mão direita você fazia o crepe na panela. Então você tinha que virar o crepe. Se o crepe caísse exatamente dentro da panela, queria dizer que o ano ia ser um ano fértil. Se o crepe não caísse dentro da panela, queria dizer que o ano não ia ser um ano muito fértil, não. Você fala é uma questão de fertilidade. Na mesma hora eu pensei fertilidade feminina. Uhum. Então você está dizendo fertilidade do solo. Fertilidade da terra, exatamente. É. Mas que deve ter a ver com a fertilidade feminina de alguma forma, né? Não sei. Bom, mas então voltando para a sua questão, se a gente tentar essa tradição, segurar com a mão esquerda a moeda de ouro e tentar virar a crepe com a mão direita, não é? Se vai Isso. cair bonitinho, espero que caia, né? Mas eu só posso dizer da minha experiência doméstica é que eu não tinha o hábito de fazer crepes, porque eu não fazia. Então, quando eu conheci o meu marido francês, ele que foi o primeiro que começou a fazer crepes. E ele tinha a pretensão de dominar a técnica, então ele ficava lá, né, e na hora de virar, a crepe sempre caía ao lado, no chão, caía dobrada, quebrava. Então ele desistiu, ele passou a função de fazer crepes para mim e eu nunca fiz a experiência. É muito difícil fazer isso. Lá no blog, Lina, temos um artigo com essa pequena historinha que eu contei e temos também uma receita da crepe ou do crepe. A gente volta nesse assunto se é masculino ou feminino, depende da língua. Do Jean-Paul Evan, que é um chocolateiro que você adora. Então, o que eu queria dizer sobre crepe é que crepe é uma famosa receita da Bretanha e que se tornou um clássico da culinária francesa, né? Qualquer passeiozinho que você faça no centro de Paris, no Louvre, Champs-Élysées, Concorde, tem sempre uma bicicleta, um carrinho, não é? Um stand vendendo crepe. Virou símbolo também de comida de rua aqui na cidade. Então, existe uma diferença. Na Bretanha, existe uma diferença entre crepe e galette. Galette é o primeiro prato, digamos, crepe salgada, que vai chamar galette, e a galette é feita com farinha de sarraceno. O segundo prato
que é a crepe doce, é feita com farinha de trigo. Então, se vocês forem nos bons restaurantes aqui, vocês vão ver que tem a galette, que é a salgada, e a crepe, que é a doce. Importante, a galeta, para ela ser nos conformes, quer dizer, para ela ter todas as qualidades de uma crepe feita por um bom chefe, ela tem que ser crocante. Tem que ser sequinha. E a crepe, a doce, ela já tem aquela consistência da panqueca que nós conhecemos no Brasil, que é uma massa macia aqui, né? Que dobra bem bonitinha, macia, é mole. E a galete, que é o crepe salgado, ele não tem glúten. Isso é importante a gente falar, porque o sarraceno não tem glúten. Exatamente. E aqui, na França, em Paris, os recheios são variados. Já tem de tudo, né? É de acordo com a criatividade do chefe. Mas... igual pizza no Brasil, né, Lina? Pizza no Brasil tem pizza de feijoada, de feijão tropeiro. Mas a que eu gosto das mais clássicas, que são recheadas com presunto, queijo, champignon e um ovo. Que você pode pedir ovo quase cru, não é? Ou então ovo mexido, que aí ele vem mais cozido. E vamos indicar a nossa crepe preferida? Mas você não confessou, Rodrigo, e nós tínhamos decidido que você ia confessar o quê? O quê? Que eu não sou fã de crepe. Você não é fã de crepe. Não é que eu odeie, mas eu jamais vou escolher ir a um restaurante de crepe, eu vou escolher comer uma crepe, um crepe. Teve um tempo na nossa relação que o Rodrigo fazia uma certa cerimônia comigo, sabe? Porque, afinal, tem uma diferença enorme de idade, ele pode ser meu filho, aquelas coisas todas, não é? E aí, um dia, nós estávamos nesse endereço que nós vamos indicar, que é considerado há anos a melhor crepe, ou o melhor crepe da cidade, de Paris, quando ele me disse, Lina, para falar a verdade, eu não gosto de crepe. Você lembra? Lembro. Mas, assim, como eu costumo dizer, a minha comida predileta é aquela que eu não paguei e que não tive que fazer, né? Então, quando a gente é convidado, a gente não escolhe, a gente aceita, né? Então... Mas o Brains Café é uma ótima creperia para quem gosta de crepe ou de galete, né? Então, é esse. Brets Café é o melhor endereço para crepes aqui em Paris. Tem vários eles têm vários endereços aqui. Eu prefiro o endereço de Odéon. Ah, sim. Porque é Odéon, né? É Saint-Germain, é Odéon, fica numa esquina, você está numa das esquinas mais famosas da cidade, de Paris, e tem uma varanda. O interior é hiper agradável, mas tem também uma varanda que é deliciosa. Então, você está assentado na varanda, você está na melhor crêperie de Paris e você está numa das esquinas mais famosas da cidade, quer dizer, programa perfeito, né? O endereço de Odéon. O outro endereço é o do Marais. Do Marais. Eu tenho uma história de amorzinho com essa do Marais, Lina, porque a primeira vez que eu vim a Paris, eu estava passeando pelo Marais porque eu ia no Museu Picasso. Aí eu cheguei lá, o Museu Picasso estava fechado. Eu acho que na época ele já estava fechado para reformas. Aí eu sentei na calçada do bar, que fica bem em frente ao Brains Café do Marais, ali na Rivière do Temple. E aí eu pedi uma taça de vinho. Sabe quando esse momento está perfeito? Tem um sol, tem um dia gostoso. Aí eu olhei para o outro lado e tinha a creperia. Aí eu até tirei uma foto exatamente da placa do nome da rua que fica ali, para eu poder lembrar desse momento, saber exatamente onde que esse momento aconteceu. Então, eu tenho essa ligação afetiva com esse cantinho ali do Marais, o Brains Café e o Saint-Gervais, que é esse bar onde eu fiquei. Ótimo. Até hoje eu frequento, hein? Eu voltei lá hoje, continuo frequentando. Comprei um vinho quente lá outro dia. Para completar a história das crepes, eu sei que vocês vão me dizer que não atravessaram o Atlântico para vir beber cidra aqui, não é? Mas os parisienses, quando eles vão na crêperie, eles fazem programa
breton completo. Quer dizer, é crepe salgada de entrada, crepe doce e depois a bebida, o que é? É cidra. Então, nós que moramos aqui, quando eu vou numa crêperie, eu tenho o prazer de fazer esse programa breton completo. E tem uma outra coisa, eu preciso confessar para vocês que eu gosto de Coca-Cola. Quando eu cheguei aqui e que eu entrava nos cafés, nas brasseries e que eu pedia Coca-Cola, eles faziam uma cara, sabe? Assim, meu Deus do céu. E diziam, désolé, não temos. E quando eu comecei a frequentar restaurantes melhores, porque eu comecei a entender quem é quem, e aí eu fiz por querer. Eu pedi, em cada restaurante que eu entrava, eu pedia Coca-Cola, madame. Então, nós não temos essa bebida aqui. Acabou, né? Coca-Cola agora você encontra em qualquer lugar, ainda por cima, no Bretz Café, para acompanhar crepe, não tem a Coca-Cola, não, tem a Bretz Cola. Coca? Tem a Bretz Cola, que é uma Coca-Cola fabricada na Bretanha e que é sublime. Eu gosto muito dela. E você sempre pede salgada e doce? Eu sempre. Ué, a gente primeiro a salgada, depois a doce. Você não? Eu não peço a doce, não sou muito fã da doce, não. Menos fã do que eu sou da salgada. Eu sou da doce. Qual é o nosso segundo assunto do dia, Rodrigo? Espera aí, toma meu vinho. Oh. Minha Coca-Cola. Não me avisou, hein? Mais uma vez tomando vinho sem me avisar. Desculpa. Lina, o nosso segundo assunto... A França é o país da gastronomia, né? No geral, é o país dos queijos, dos vinhos, dos belos doces, dos queijos. E toda vez que a gente posta alguma coisa relacionada a isso nas nossas redes sociais, a pergunta que sempre aparece mais de uma vez, mais de duas vezes, é como os franceses são tão magros? Como as francesas são tão magras com esse tanto de coisa gostosa que tem para comer o dia inteiro? Rodrigo, eu não sei se as francesas são magras. Mas existe um mito da francesa magra, elegante, não é? Existe esse personagem, né? Esse personagem foi criado da francesa magra, que geralmente é branca, que geralmente é de classe média alta, e que fica sendo repetido, né? Exatamente. Então, nós não vamos discutir o mito. Eu já li artigos sérios, entrevistas, artigos jornalísticos, teses de doutorado sobre o mito da francesa, né? Elegante, magra, tá. Então, o que nós podemos falar da nossa vivência, o que nós estamos vendo, o que eu vejo aqui no meu bairro, o que você vê no seu. Faço pequenos vídeos que a gente publica no Instagram e dá para perceber. Eu faço vídeos de instantes, momentos parisienses, os parisienses, as parisienses. Então, dá para perceber que são majoritariamente pessoas magras. Meio assim, de brincadeira, começamos a discutir, nós dois, por que os parisienses são magros. E aí, Rodrigo? Primeira observação. Bom, Elina, eu acho que, pela minha experiência, eu ando a pé, subo muito mais escadas do que no Brasil. Sem dúvida alguma. Aqui não existe aquele estilo de vida que eu tinha no Brasil, de sair da garagem do meu prédio para a garagem do supermercado, garagem da casa da minha amiga, garagem da minha família, garagem, né? Do médico, garagem para fazer laser, né? A gente vai de garagem a garagem. E aqui, andar de carro em Paris é suicídio, porque os engarrafamentos são monumentais. A cidade é plana, é pequena. Ou as pessoas andam a pé, ir da residência até o trabalho numa caminhada de 20, 30 minutos, é normal. É uma caminhada acima de 30 minutos que as pessoas começam a pensar, a pegar a bicicleta, o metrô, o ônibus, né? E quem já pegou o metrô aqui sabe que é
é uma atividade esportiva, né? Você não acha, não? E sobe, desce, corredores imensos, e sobe, desce, corredores, quer dizer... No mínimo, você vai ter que andar até a estação de metrô, lá você vai ter que descer 2 lances de escada, depois 2 lances para sair, mas andar até o seu trabalho. Então, E todos os corredores para você ir, né? No cais que você tem que ir. E se entrar em Châtelet, então você anda 5 quilômetros dentro de Châtelet para chegar onde você quer chegar, né? Exato. E que é a estação de metrô mais complicada que tem na cidade, é Châtelet, evitem. Lina, outra coisa que eu reparei também foi que aqui, pelo menos com relação aos meus hábitos no Brasil, né? No Brasil, eu comia muita fritura, praticamente toda refeição tinha alguma coisa frita, né? Seja uma mandioca, uma batata frita, algum tipo de fritura, um bolinho. E, às vezes, 2 ou 3 carboidratos na mesma refeição, né? Arroz, a mandioca, a batata. E aqui parece que é escolhido, né? É um carboidrato, uma proteína animal, vegetais, que a gente já falou lá na nossa série Os Franceses e a Comida, né? Aqui a refeição é muito, muito mais simples. Quase todos almoçam fora de casa. E esse almoço é sempre uma carne, um peixe, um frango e um legume, não é? E em seguida, sobremesa todo dia, eu não vejo, não. Em seguida esse prato principal e cafezinho, acabou. Vamos embora. Lina, e eles fumam muito, né? Às vezes o cigarro substitui um lanchezinho da tarde ou um café da manhã. É o cafezinho e o cigarrinho que faz emagrecer fumar, né? Acho que sim. Sem dúvida alguma. Eu não, Então, e como fumam, né, Rodrigo? Fumam bastante, né? Eu tenho amigos brasileiros que moram em outras cidades da Europa, sempre que eles vêm me visitar, eles ficam impressionados, o tanto que se fuma aqui em Paris. Com relação à Alemanha, com relação à Inglaterra, com relação à Espanha. Prestem atenção nas portas de entrada dos prédios de escritório, tem sempre aqueles cinzeiros imensos, porque os passeios estavam ficando tão cheios de guimba que chama, não é? Guimba. Ficavam tão cheios de guimba quando foi proibido fumar em lugares fechados, que a prefeitura obrigou a cada imóvel, cada prédio, cada entrada a ter o cinzeiro de rua, que tem que ser guardado e retirado no dia seguinte para não ser roubado. Então, são magros porque fumam? Talvez, porque fumar tira a fome. Eu tenho um amigo que, quando ele tinha fome na parte da tarde, que dava vontade de comer alguma coisa, ele tomava um cafezinho e fumava. Exato. Eu também já ouvi gente falando que o café da manhã é um cafezinho e um cigarro, e aí vai para o trabalho e depois só almoça. Exatamente. Mas o Brasil, com relação ao cigarro, ele já há muitos anos, né? Antes de eu mudar para cá, que os brasileiros já estavam fumando bem menos. Tomara. É. Tomara. Aqui também tem diminuído, mas eu moro na frente de um prédio que é um WeWork, e o que esses jovens que trabalham nesse prédio fumam é impressionante. Impressionante. Toda vez que eu vou aí para os seus lados, que eu tenho que ir na Galeria Lafayette na sua casa, eu tenho que ficar me desviando dos grupinhos de fumantes nas ruas, porque com máscara o cheiro parece que fica muito mais concentrado, né? Bom, é isso. Acho que são magros porque tem uma outra, eles possuem outros hábitos alimentares, são magros porque caminham demais, são magros porque a bicicleta está se tornando o transporte alternativo aqui. O nosso terceiro assunto é uma novidade no Panteão. Vamos lá, Rodrigo. Ali no Panteão é um monumento meio um pouco, vamos dizer, inóspito, não é inóspito. Mas assim, você entra, tem aquele grande espaço, né, com o pé direito altíssimo, com aquela cúpula. Aí você tem o pêndulo de Foucault, né, que prova o movimento de rotação da Terra. Né? E a grande atração do Panteão são as pessoas famosas que estão, os restos mortais dessas pessoas estão guardados no subsolo, né? Eu não concordo, não. Não? Não. Eu não acho que o Panteão seja inóspito.
Eu acho o Panteão maravilhoso quando eu entro e que eu olho aquele pé direito, sabe? Aquela decoração, o solo todo em tabuleiro de xadrez. Eu acho o Panteão deslumbrante. E para falar a verdade, eu nunca desci, porque tem que descer, não é? Tem que descer, tem que descer. Para ver. Eu fico ali, eu olho para cima, olho para o pêndulo do Foucault que eu amo, eu vou ver cada cantinho e o meu sonho é ter a permissão para subir naquelas galerias dos últimos andares e tirar uma foto lá de cima. Ainda vamos fazer essa. Vamos. Então, o que nós queremos dizer é que tem uma novidade no Panteão. Foi inaugurada lá uma obra recentemente, em novembro de 2020, uma obra encomendada pelo presidente da República, Emmanuel Macron, que eu acho que vai dar uma atração maior a esse monumento que eu gosto tanto. Quer falar da obra, Rodrigo? Pois é, Lina, aí, tá vendo? Esse é o meu ponto. Eu acho que eles tiveram que inventar alguma coisinha ali para o Panteão ser mais atrativo. Não, vai aumentar a atração, porque é um complemento do que já tem lá dentro. Exato, é. Então, o que foi? A obra foi feita por um compositor francês que se chama Pascal Dussapin. Ele é considerado o compositor francês mais tocado no exterior. E do que se trata? Bom, Lina, o Pascal, ele fez uma composição musical para um coral a capela, ou seja, só vozes, sem acompanhamento de instrumentos musicais. Então, dentro daquele grande espaço do Panteão, existem 70 alto-falantes que estão escondidos, né, atrás de pedras falsas, para você não ficar vendo alto-falante no Panteão. Então, eles estão escondidos atrás de pedras falsas. Eles estão em 3 níveis diferentes, né? No nível mais alto, no nível intermediário e também no chão. E fica tocando de tempos em tempos, durante alguns minutos, toca esse coral, ele está cantando, e acompanhando os movimentos do pêndulo. Uma coisa interessante foi que ele fez um estudo a respeito da reverberação do som dentro do Panteão. E ele descobriu que a reverberação é de 7 segundos, o que é muito, considerado pelos especialistas. Então, ele usou essa reverberação dentro da obra dele, para você não ficar com aquela sensação de eco dentro do Panteão, quando você ouvir a composição do Pascal, ele utilizou esses 7 segundos de reverberação dentro da obra dele. A gente não teve oportunidade de ir, porque, né, quando ela foi inaugurada, já estávamos em confinamento e desconfinou, os museus e monumentos continuam fechados, então a gente ainda não teve oportunidade de ir lá conhecer essa obra. Estou doida para conhecê-la. Imagino, porque o movimento do pêndulo do Foucault já me fascina. Então, esse movimento acompanhado por uma obra, uma composição musical com cantores que são cantores, é o coral da Filarmônica de Paris. Eu acho que vai ser um momento inesquecível, não é? Acho que vai complementar bem, né, Lina? Vai ficar bem mágico vai ficar essa experiência Panteão. É. E junto com essa obra foi feita uma outra encomenda, mas nós não vamos falar nada sobre. Na realidade, foram 2 obras que foram instaladas em novembro. Essa composição musical e obras de arte. Mas nós não vamos falar nada porque nós vimos fotos e pelas fotos nós não gostamos muito. Então, Rodrigo e eu, nós vamos, logo que possível, visitar o Panteão e depois voltaremos para falar para vocês sobre esse assunto. Com a nossa crítica de arte. Semana passada nós falamos sobre um novo museu que vai ser inaugurado aqui, que é a Bourse de Commerce, que fica no Leala, né? Não foi? Foi. E eu li hoje que o restaurante desse novo museu, o restaurante da Bourse du Commerce, vai ser excelente. Ele vai estar no último andar, com uma vista deslumbrante para a cúpula do espaço do museu e com 2 chefes, que são chefes
hiper conhecidos, tradicionais, e com uma cozinha bem tradicional. E como todo restaurante de museu, ele vai servir almoço na hora do almoço, mas ele vai ficar aberto da manhã até o horário Fechamento do museu? de fechamento. E, então, eu adoro, porque você pode entrar e tomar um champanhe, você pode entrar e tomar um café e uma torta. Como vão ser chefes estrelados, se por acaso o menu tiver caro demais, dá sempre para aproveitar um pouco do espaço, que deve ser lindo, e cupa de champanhe com uma pâtisserie feita pelos chefes. Eu acho que é sempre um complemento da visita do museu, uma pequena parada nos restaurantes, quando os restaurantes dos museus são bons, não é? Exato. Comentando também sobre os assuntos dos museus que vão reabrir agora em 2021, a gente esqueceu de citar o Carnavalet, que é o museu que conta a história da cidade de Paris, desde os tempos pré-históricos até os tempos atuais. Ele fica numa ré e ele vai reabrir agora também na primavera. Nós esquecemos de citar o Carnavalet? Esquecemos, a gente colocou ele no roteiro, mas acabou que nós não falamos sobre a reabertura do Carnavalet. E você então, não super estava importante, super bonito, gratuito. Pequeno parêntese, você não estava tomando vinho a semana passada, como é que foi que esquecemos? Não estava tomando vinho, esqueci. Esqueci porque não estava tomando vinho, né, Lina? Tá bom. Bom, acho que terminamos, não é, Rodrigo? Terminamos. Bye, bye, e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Tchau. Comentem, compartilhem, curtam. Até a próxima.